Então, o que eu estava dizendo, né, não basta descrever como o mundo é, uma descrição completa do mundo teria que incluir o que poderia ser também. Isso faria parte. Então, será que existem, de fato, fatos modais que garantem a verdade de uma sentença como poderia haver só duas pessoas nessa sala nesse momento? Ok. A solução que a gente tem, então, que apareceu então primeiro para lógicas modais, certo? Foi, de fato, postular a existência de mundos possíveis, certo? Essa ideia se diz que vem de Leibniz, certo? Um filósofo que vocês talvez conhecem do cálculo, inventor do cálculo, de várias outras coisas, que dizia que a necessidade seria verdade em todos os mundos e possibilidade de verdade em pelo menos um. Então, se você pensar em termos de lógica modal, a gente tem, um operador lógico tem esse quadradinho aqui que indica necessidade, e esse losango que indica possibilidade. A ideia de que uma proposição necessariamente P vai ser verdadeira, se P for verdadeira em todo elemento desse universo de mundos possíveis. E possivelmente P é verdadeira, se P é verdadeira em pelo menos um desses mundos possíveis. Okay? Então, quais são as condições de verdade? Por que Blumenau poderia ter menos habitantes que Joinville? Bom, existe um mundo possível em que Blumenau tem mais habitantes que Joinville, ou menos. Eu tinha falado nisso. Tem menos, poderia ter mais. Isso. Existe um mundo possível em que Blumenau tem mais. Né? Existe um mundo possível em que estou só eu aqui e mais uma pessoa nessa sala. Existe um mundo, enfim. Okay? Então a ideia é essa. Certo? A gente recorre à noção de mundos possíveis e, então, de certa maneira, elimina modalidades. Notem que a gente está quantificando, né? Se é verdadeiro, se é verdadeiro em todo, algum, está trocando um modal, explicando uma noção modal, recorrendo à quantificação sobre uma classe de objetos. Tá? Então, para isso não ser uma explicação tipo virtude dormitiva, certo? Uma explicação que explica alguma coisa obscura pelo obscuro. Vocês ouviram falar em explicação por virtude dormitiva? Não. Isso vem de uma peça de Molière, O Doente Imaginário. No final dessa peça tem uma sátira aos exames da escola de medicina na época. Né? Era feito no latim atravessado e tal, e tudo em termos de explicar as coisas em virtudes aristotélicas. Né? Então a banca de examinadores pergunta para o candidato, então explica para nós por que o ópio faz dormir. Bom, o ópio tem, o candidato responde, né? O ópio tem uma virtude dormitiva, né? Que faz adormecer os sentidos. Ok, muito bem, aprovado, passa, é o doutor, né? Então, a explicação de virtude dormitiva é explicar uma coisa obscura recorrendo a uma coisa mais obscura ainda. Né? Não explicou nada, no fundo. Então, será que o que a gente está fazendo aqui não é uma explicação virtude dormitiva? Recorrendo a mundos possíveis? Ok, o que são essas coisas? E aí vem a questão. Bom, como é que a gente resolve isso? Então, por aquele exemplo do Quine, né? Quine poderia ser um jogador de futebol? Bom, existe um mundo possível em que ele é jogador de futebol. Ele é essencialmente humano? Ele é humano em todos os mundos em que ele existe. Se naquele mundo o Quine existe, naquele mundo ele é humano. Não há nenhum mundo em que ele não exista e não seja humano. Claro, Quine poderia não ter existido, né? Ele é essencialmente humano, mas não é necessariamente humano. Para dizer que ele é necessariamente humano, ele teria que ser humano em todos os mundos. Né? Aí, se ele existe em todos os mundos, seria um ente necessário, né? Não há mundo que ele não exista, é impossível que ele não exista, então necessariamente existe. Ou, bom, a gente poderia dizer que, será que um indivíduo pode ter propriedades no mundo em que ele não existe? Ele não está lá, mas tem alguma propriedade? Aí já é uma discussão metafísica. Por exemplo, Pegasus é um cavalo alado? Yoda é um mestre Jedi? Bom, enfim. Como é que a gente resolve os contrafactuais? Então, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, a gente falaria holandês hoje. A análise, então, em termos de mundos possíveis em todos os mundos possíveis suficientemente similares ao nosso, que o Brasil foi colonizado pelos holandeses, a gente fala holandês. Então, nos mundos em que são mais perto que o nosso, tá? Porque, tem mundos em que o Brasil foi colonizado pelos holandeses, mas a gente falou chinês hoje, por quê? Porque, enfim, 100 anos depois vieram os chineses, tomaram conta e agora é chinês. Mas esse é um mundo mais distante, né, do que o nosso mundo. O mais perto troca a colonização portuguesa por holandesa, o resto, se a colonização é a partir de um certo país, você fala a língua daquele país, etc. Então você não precisa mudar muito, né? Okay? Bom, ok.
Isso aqui, então, seria falso, né? Porque em todos os mundos possíveis, suficientemente parecidos com o nosso, em que o Brasil for colonizado por holandês, a gente falaria chinês? Não, né? Esse mundo já está muito mais longe, né? Então, a análise de contrafactuais recorre a essa ideia de mundos possíveis, né? E de uma certa relação de estar mais perto do nosso, mais parecido com o nosso e mais longe do que o nosso. Okay? Um exemplo que o David Lewis, que é um dos teóricos, o próprio que a gente vai falar hoje, né? Dá se os cangurus não tivessem cauda, eles viviam caindo, né? Certo? Bom, não, mas eles não viram caindo porque estão num mundo em que eles não têm cauda, mas tem uma cadeirinha de rodas, então não viram. Mas esse é um mundo que está muito mais distante do nosso. Então, a ideia de que é um mundo suficientemente parecido com o nosso, que a coisa tem que funcionar. É claro, isso não funciona ainda inicialmente muito bem para o que a gente chamaria de contralógico, né? Se o princípio de contradição não valesse, o mundo seria esquisito. Bom, em todos os mundos em que o princípio de contradição não vale, peraí, são mundos possíveis, né? O princípio de não contradição não vale em todos eles? Então é a classe fazia, né? Não tem nenhum mundo. Como é que fica isso? Ok, então esse é um probleminha adicional. Bom, então tem muitas outras aplicações dessa ideia de mundos possíveis. Tá? Começou com semântica para lógicas modais, os diferentes tipos, né? Aléticas, que é necessidade de possibilidade, temporais, deônicas, epistêmicas, dinâmica, demonstrabilidade e assim por diante. Então isso foi motivação inicial para usar esses mundos na filosofia contemporânea. Se mostrou uma ferramenta útil, né? Então o pessoal começou a utilizar isso aí em várias outras coisas. Assim como na história da matemática, quando entrou a teoria de conjuntos, começou a fazer tudo em termos de conjuntos, né? Bom, virou um paraíso para os matemáticos, né, conjuntos. Ok, a sugestão é que mundos possíveis é uma espécie de paraíso para a filosofia, você consegue fazer um monte de coisa. Tá? Bom, claro, o que a gente tem de semântica formal é isso aqui, né? Que é um modelo de mundos possíveis. Um universo de mundos tem uma relação de acessibilidade, tem uma valoração, Agora, é claro, a gente precisa de uma semântica informal. Você tem um sistema formal de lógica, o que faz com que aquilo seja uma lógica? Não sei se vocês chegaram a conhecer um pouquinho da lógica proposicional clássica, mas é a mesma coisa que uma álgebra booleana, e a mesma linguagem você pode utilizar para fazer simplificação de circuitos elétricos, né? Circuito de chaveamento. Então, o que faz com que aquele formalismo seja uma lógica? Bom, tem uma interpretação daquelas coisas que são proposições, você tem a negação de uma proposição, você tem consequência, coerência, compatibilidade. Bom, no caso de lógicas modais, a gente precisaria, tem essa semântica formal, né? Tem um conjunto não vazio. Mas para isso funcionar, você precisa dizer, entre os modelos abstratos que a gente tem alguns em que esse universo é de fato um conjunto de mundos possíveis. Mas o que são essas coisas? Tá? Para dar um exemplo de lógica modal, né? Pega uma sentença como é possível que alguns gatos sejam azuis, né? O que a gente quer dizer com isso, né? Primeiro tem uma leitura que a gente chama, desde a Idade Média, de dedicto, né? Que é da proposição. Isso aqui diz, é possível que exista um objeto que é um gato e azul. Certo? Então essa é uma maneira de ler isso aí. É possível que existam gatos azuis. Uma segunda leitura, que é uma modalidade de Hergé da coisa, há gatos que possivelmente são azuis. Nota que existe algum X que é um gato e é possível que esse X que já existe seja azul. Okay? Bom, 2 parece que nos compromete com a existência de gatos, né? Se eu digo, enfim, existe algo que é um gato e essa coisa que existe poderia ser azul, eu estou comprometendo com a existência de gato. E aqui, é possível que existam? Bom, então você está se comprometendo com a existência de objetos que são meramente possíveis? É um objeto que existe como um possível não existente, realmente? Faz sentido falar isso? Bom, enfim, tem bastante questões embrulhadas nisso aí tudo, né? Mas e aí? Então, o que são mundos possíveis? E aí entra, então, a história da metafísica, né? Para a gente não dizer que a gente está fazendo uma explicação de virtude dormitiva, né, teria que ter alguma explicação do que são essas coisas. Okay? Formalmente é uma ferramenta que você pode utilizar, certo? Funciona muito bem, você pode fazer um monte de coisas e você pode, assim como um matemático pode trabalhar com conjuntos, com isso, com aquilo, e se perguntar, você acha que existem conjuntos, existem os números mesmo? Não sei, estou aqui fazendo as minhas coisas, né? Mundos possíveis são muito usados na linguística para fazer semântica, e eu me lembro de fazer uma pergunta uma vez para um linguista americano que estava aqui fazendo uma palestra, que está falando um monte de mundos possíveis, usando, né? Ele disse, então, para você, o que são esses mundos possíveis, né?
Ele falou, então, essa é uma pergunta de filósofo. Né? Olha, para mim é uma ferramenta, funciona, tá, não quero saber. Okay? Bom, então o que são essas coisas? Carnap diria que são uma descrição de estado, que é um conjunto de proposições atômicas de uma certa linguagem. Gente como Adams, né, vai dizer que é um conjunto de proposições, né? A ideia de que, ou de sentenças, a ideia de que o mundo possível é como se fosse um livro. Se você pegar um romance, por exemplo, era uma vez, aquela coisa toda, bom, mesmo que não comece com era uma vez, mas uma história de ficção, é uma descrição parcial de uma realidade alternativa. Pega um livro, pega um filme também, né? Por exemplo, né? Certo? Se você tiver uma descrição dessas que é completa, descreve tudo, essa descrição, todo esse conjunto de afirmações seria um mundo possível. O que são mundos possíveis? São um conjunto de sentenças de alguma linguagem. Okay? Aliás, vocês são jovens demais para provavelmente lembrar disso, mas não sei, alguém lembra de um jogo de computador chamado Myst, M-Y-S-T, Myst Riven? Se não, vão atrás, é um negócio muito legal. Então, no fundo, você viaja de mundo para mundo através de livros. Okay? Você coloca a mãozinha. Tem uma linguagem de criação de mundos, você escreve um livro, a hora que você completa de escrever aquilo, você criou o mundo, você pode viajar para ele. O jogo se passa nesse tipo de universo. Tá? Isso é realmente muito legal. Tá? Então, recomendação minha, se vocês gostam de games. Ok? Então, poderia ser um mundo possível como uma história super completa. Tem um filósofo chamado Plantinga, né? São estados de coisas maximais possíveis. É uma noção bem abstrata do que é um estado de coisas. Né? Um estado de coisas é algo como, sei lá, Platão ser italiano. Então você está atribuindo a propriedade de ser italiano ao Platão. Esse é um estado de coisas. Ele não é o caso, ele não se dá, porque Platão não era italiano, mas ele é um estado possível. Então, tem estados que são maximais, assim por diante. Tem gente que diz, como o Cress e o Armstrong, são recombinações de elementos do mundo real. Você pega coisas que estão aqui nesse mundo, recombina, você gera mundos possíveis. Uma posição construtivista, né? São entidades mentais, são algo conceitualizado, algo que você imagina, que você estipula, certo? Assim como matemática construtiva. Modos como as coisas poderiam ter sido. Aí, por que um modo como as coisas poderiam ter sido? Bom, teria que explicar. Uma das mais interessantes, que eu pretendo falar hoje, então, é do David Lewis, que diz, vamos levar esse negócio a sério. Está falando de mundos possíveis? Ok, são mundos mesmo. Okay? Então, a ideia é essa. Bom, a gente que diz que são ficções úteis, assim como você tem gás perfeito na física, plano sem atrito, etc, etc, é uma ficção útil, né? Certo? É uma coisa desse tipo, serve para você fazer ciência, mas você sabe que não existe realmente. Ou tem gente que diz, olha, não existe, você não precisa, toda essa discussão de mundos possíveis está equivocada, a gente tem que fazer as coisas de outra maneira. Então tem muitas e muitas e muitas posições, né, certo? Sobre o que poderiam ser essas coisas. Vamos falar do David Lewis, que então é uma das que eu acho mais interessantes, uma das mais bem pensadas, não que ela não tenha problemas, mas enfim. Ok, eu acho que isso aqui já está meio velho. Alguém já ouviu falar do arquivo X? A verdade está lá fora? Então, acho que o David Lewis é um pouco isso, né? A verdade modal não está só aqui, está lá fora. Eu faço essa comparação. Então, aqui a gente tem aquilo que a gente chamaria de um realismo modal genuíno, um realismo extremo, um possibilismo extremo. Tá? Então, a ideia é a seguinte, tá? Pega o nosso mundo. Tá? O nosso mundo é nós e os nossos arredores. Tá? É o nosso espaço-tempo. Tudo aquilo que está a alguma distância espaço-temporal da gente faz parte do nosso mundo. Roma Antiga faz parte do nosso mundo, os dinossauros, o que existir na galáxia daqui a 1 bilhão de anos, tudo isso faz parte. Enfim, até o fim do universo, tudo isso é o nosso espaço-tempo, tudo isso aqui é o nosso mundo real. Okay? Então, sabe esse? Então tá, a gente não está sozinho, tem outros, certo? Tem uma infinidade de outras dessas coisas, certo? Então, é isso aqui. Tá? Esses outros mundos possíveis que existem, bom, são como espaço-tempos, como o nosso. Tá? Tem alguns que a Terra não existe, tem outros que a Terra existe, mas é habitado por dinossauros, tem outros que tem praticamente idênticos, tem cópias nossas, né, certo? Bom, eu poderia estar com uma camisa verde hoje, agora à noite, né? Então tem algum mundo possível que tem uma cópia de todos nós, uma cópia minha, lá eu estou com uma camisa verde, etc e tal. Você está querendo fazer uma pergunta, é isso? Diga. Claro, sim. Uhum. Sim. Isso, claro,
Isso é logicamente possível, né? Então, ok? Existem mundos em que você pode viajar mais rápido que a velocidade da luz, né? Então, o que o Lewis aqui é mundo, olha, sentido mais amplo possível, okay? O que a gente pode ter. Então, existem outros, ok? Então, existem objetos possíveis não realizados, mundos possíveis não reais, né? Essas coisas existem, tá? Naquele mundo em que eu estou com uma camisa verde em vez de vermelha, aquelas pessoas que estão lá não são assim coisas fantasmagóricas, são gente de carne e osso que nem nós. Tá? Se você espetar, sai sangue, enfim. Quer dizer, esses outros mundos são tão concretos quanto o nosso mundo. O Luiz não gosta muito dessa distinção abstrato-concreto, porque ele acha meio complicado o que é concreto, o que é abstrato. Tá? Mas, enfim, se você diz que o nosso espaço-tempo é concreto, os outros mundos também são concretos, como esse aqui. Tá? Então, é o mesmo tipo de coisa. Então, tem mais espaço-tempo do que só o nosso. São da mesma espécie que objetos reais, né? Agora, então, por que o nosso aqui é real, atualizado? Isso é um deítico. Assim como você diz, bom, eu estou aqui agora, quer dizer, aqui nesse local, nesse momento, eu, a pessoa que está falando, isso é um deítico, né? Certo? Então, para Lewis, real é um deítico. Quando existem unicórnios, eles não existem realmente. Eles existem em algum outro mundo possível. Eles existem. Se você conseguisse ir até lá, ia estar os unicórnios de carne e osso lá. Mas eles não existem realmente. O que significa dizer que não existem realmente? Eles não existem nesse mundo. Existem em outros. Dinossauros existem? Sim. Não presentemente, mas eles existem no nosso mundo, em alguma distância do passado. Então, essa ideia de que esses possíveis não realizados são objetos que existem em outros mundos. Não é que eles são, assim, imaginários, fantasmagóricos, não. Eles existem concretamente em algum outro mundo. Eles não existem realmente porque não estão no nosso mundo. Então, objetos em mundos reais não são redutíveis. O Lewis se diz que ele é ser um realista modal, bom, se dizia, né, ele faleceu em 2001. Tem outros metafísicos que dizem, bom, eu sou um realista modal. Por exemplo, Plantinga. Plantinga diz, eu sou um realista modal, eu acredito na existência de mundos possíveis. Mas para ele, mundo possível é uma entidade abstrata, um estado de coisas maximal possível. Ou outro que é realista modal. Sim, existem mundos possíveis, é um conjunto de sentenças. O Lewis diz, olha, vocês não estão sendo realistas, vocês estão substituindo o mundo possível por alguma outra coisa. Mas não é mundo, isso é um conjunto de sentenças. Tá? Um conjunto de sentenças não é um mundo. Tá? Uma entidade abstrata não é um mundo. O mundo é como o nosso que está aqui. Tá? Bom, os mundos são unificados, então, em função de relações espaço-temporais, né? Dois objetos pertencem ao mesmo mundo se existe alguma distância no espaço-tempo entre eles. É por isso que nós, os dinossauros, fazemos parte do mesmo mundo, que tem uma distância, no caso, temporal, né? Porque aqui no Brasil tinha, em certa época, dinossauros também, né? Então, uma distância do tempo entre nós e esses dinossauros. É só isso. Então, pertence ao mesmo mundo. Então, se alguma coisa não está a nenhuma distância espaço-temporal da gente, então está em outro mundo. Os outros mundos não estão em alguma distância do nosso. Não faz sentido. Distância é uma coisa que faz sentido dentro do mundo. Aí, não existem relações espaço-temporais ou causais entre mundos. Okay? Você não pode observar esses outros mundos possíveis. Certo? Enfim, vocês conhecem as séries de ficção científica, né, em que as pessoas transitam entre universos paralelos, né, Tem até uma série que chamava Sliders, eu acho que era. Acho que a única série em que um dos heróis era um professor de ontologia. Enfim, mas eles ficavam viajando de um mundo para outro, né? Para Lewis isso não é possível. Tá? Você não pode ir para lá, você não pode observar outro mundo possível. Por que não? Se o negócio está completamente estanque de nós, completamente isolado, não tem conexão causal, você não pode ver o que está acontecendo lá. Para ver o que está acontecendo lá, alguma coisa lá tem que emitir, sei lá, raios de luz que chega até seu olho. Né? Não tem como fazer isso. Então você não pode viajar para lá. Certo? Não tem como realmente observar essas coisas. A gente está isolado no nosso mundo. Quando a gente pensa em termos de quantificação, para todo, algum, existe, etc., o escopo você está falando sobre tudo. Existem unicórnios? Claro. Existe realmente? Não, realmente não. Mas existem. Certo? Existe Papai Noel? Não. Não existe realmente. Não. Okay. Existe. Em algum outro mundo tem Papai Noel lá. Okay. Certo? Se você pegar uma história, pega uma história qualquer de ficção que seja consistente, não tem contradições, bom, existe um mundo possível em que isso é o caso, né? Em algum lugar tem um
Game of Thrones ou o que vocês queiram. Tá? Tá acontecendo em algum lugar possível. Okay? Bom, todos os indivíduos, claro, só existem em um mundo. Tá? Então, quando eu digo sei lá, Quine poderia ser um jogador de futebol, digo, há algum mundo possível em que Quine é um jogador de futebol? Não é o Quine que está lá. Quine só existe aqui. Ele não pode estar um pedaço aqui e um pedaço dele está em alguma outra coisa causalmente inacessível, certo? Tá? Então a gente está preso ao mundo em que está. O que existe nos outros mundos são contrapartes, são cópias nossas. Certo? Então tem uma cópia do Quine lá, tudo exatamente igual, só que está jogando futebol. Então é uma contraparte de Quine. Bom, noções modais então são reduzidas à quantificação sobre mundos. Necessário é em todos os mundos, possível é em pelo menos um mundo. Então você troca modalidades por quantificação e você está quantificando sobre objetos que são definidos, né? Espaço-tempos. Você quer perguntar algo? Diga. Já que o Lewis ele nega a questão da acessibilidade, como ele lidaria com lógicas modais, lógicas que têm acessibilidade? Isso aí ia dizer que a nossa noção, nosso mapa, nós não temos nenhuma interpretação lógica. O Lewis diria, olha, eu não gosto muito da linguagem de quadrados e losangos. Né? Ele acha que, enfim, você usa teoria de lógica de primeira ordem, né? Você está quantificando sobre o mundo. Então, ao invés de dizer quadradinho P, você diz, em qualquer que seja o mundo, é o caso. E resolve por aí. Né? Ele não usa isso. Né? Claro, você pode definir o que é um mundo acessível. Bom, você tem que dizer o que é a relação de acessibilidade. Se você dá uma interpretação, digamos, a relação de acessibilidade é nomológica. Okay? Mundos são acessíveis, são aqueles que têm as mesmas normas, as mesmas leis naturais do nosso mundo. Ok, existe um subconjunto de todo esse universo em que as leis naturais são essas. Ou se você pensar em termos de acessibilidade deôntica, ok, quais são os mundos acessíveis? Todos aqueles mundos em que as leis do Brasil, por exemplo, são exatamente as mesmas que a gente tem no Brasil do nosso mundo. Esse é um mundo acessível. Se as leis são diferentes, ele não é acessível. Então, a relação da acessibilidade é um subproduto disso, se você quiser pensar em termos disso. Né? Agora, Lewis acha que a linguagem da lógica modal é fraca demais para expressar todas as coisas que a gente pode expressar. É melhor utilizar a lógica de primeira ordem usando quantificação de mundos. Ele tem, então, o que ele chama de uma teoria de contrapartes e mostra como se traduz isso. Né? Proposições que envolvem modalidades, como é que se traduz na linguagem de mundos. Enfim, em certo sentido, ele diz, olha, lógica é lógica clássica de primeira ordem também. É o estilo de Quine também, né? Certo? Algo nessa direção. Ok. Lewis tenta argumentar a favor dessa teoria. Né? É interessante, ela resolve um monte de problemas. Né? Se você tiver a noção de mundos possíveis bem explicada, um monte de coisa você consegue dizer. O que é ter uma propriedade essencial? Em qualquer mundo que você existe, você tem a propriedade. Bom, né? Está resolvido o problema filosófico. Então, ele tem dois argumentos, né, principais a favor disso. O primeiro argumento que ele apresentou foi em 74, que é o argumento da paráfrase, que diz o seguinte, né, é uma verdade incontroversa que as coisas poderiam ser diferentes do que são. Todo mundo acha que sim. Muita coisa poderia ser diferente do que está de fato acontecendo agora. Bom, e há um número incontável de modos. O que significa isso? Mas uma paráfrase. Há muitos modos como as coisas poderiam ter sido, além do modo como as coisas realmente são. A sentença de quantificação existencial. Existem muitos modos como as coisas poderiam ter sido. Existem muitas entidades que satisfazem isso, né? Modos como as coisas poderiam ter sido. Então, vou chamar essas coisas de mundos possíveis, certo? Esses modos como as coisas poderiam ter sido. Então, é um argumento da paráfrase. Ok. É claro, não dá para tomar uma paráfrase qualquer, né, com um valor nominal e dizer que isso funciona. Mas a gente pode fazer isso, exceto se isso leva a problemas e as alternativas não levam. Bom, segundo Lewis, a teoria dele é a melhor teoria. Certo? O realismo modal eugenino não leva a problemas sérios. Tem problemas, mas não são problemas sérios. E todas as teorias alternativas têm problemas piores. Então, nesse ponto ele é bem honesto. Né? O era faleceu de novo, mas enfim. Ele diz, olha, para mim essa é a melhor teoria. Tá? Assim, olhando para as alternativas que a gente tem, essa aqui tem menos problema, explica mais, tem mais utilidade e tem menos problema que as outras. Se amanhã aparecer uma teoria melhor, que explique mais coisas, que tenha menos problemas que a minha, ok, então eu estava enganado, essa aqui passa a ser uma teoria melhor. Mas no momento, essa parece ser a melhor teoria que a gente tem, diz o livro. Okay? Bom,
Tem, então, muita discussão acerca disso. Tá? Então, desde que ele publicou esse Counterfactual, depois... O livro mais extenso é sobre a pluralidade dos mundos. Se você tiver curiosidade de ler, é muito legal de ler. Ele escreve muito bem, muito divertido também. Então, o argumento da utilidade é esse. Tá? Por que acreditar numa pluralidade de mundos? It's an offer you can't refuse. Eu penso, você está fazendo fala da marcha, né? Uma oferta que você não pode recusar. Né? Não é isso. Mas ele diz isso, olha, eu falei do paraíso conjuntista para os matemáticos, né? Desde que entrou conjunto na matemática, se faz tudo com conjunto. O Luiz vai dizer, olha, justamente isso, né? Essa noção de mundos possíveis vão ser um paraíso para o filósofo. Tá? Serve para muita coisa e não leva a problema. Bom, esse é outro argumento. Vantagens, né? Você só tem uma ontologia, você tem os objetos concretos que você tem, talvez conjuntos, com isso a sua ontologia está resolvida. É uma análise plausível, funciona melhor que as análises rivais. Se vocês forem ler outras teorias, vocês vão ver, ok, essa está estranha, tá, mas pega o Plântica, por exemplo, vai ter complicações também. Análises são extensionais, a gente não precisa recorrer a propriedades e proposições. O que é uma propriedade? Qual é a propriedade de ser um filósofo? Uma noção extensional é o conjunto dos filósofos. Pronto. É claro que isso se você pegar só o mundo real, não resolve, né? Porque existem coisas que são... Um exemplo famoso é criaturas com coração e criaturas com rim, né? Digamos. São expressões diferentes, mas os objetos que têm coração, os que têm rim, é a mesma classe. Tá? Ou então, centauros e unicórnios são entidades diferentes. Certo? Centauro é meio humano, meio cavalo, unicórnio é um cavalo que tem um chifre na testa. Bom, a extensão disso no mundo real é o conjunto vazio, né? Faz com que sejam sinônimos? Não. Agora, se você pegar o conjunto das coisas que são centauros através do universo dos mundos possíveis e o conjunto das coisas que são unicórnios, são conjuntos diferentes. Tá? Então, você pode dizer que o significado de um termo como centauro, unicórnio, filósofo é um conjunto de indivíduos. Não só indivíduos reais, mas indivíduos também possíveis. Aí você não precisa ficar postulando a existência, sei lá, como Frege, né, de sentidos, que são coisas que existem, mas que a gente não enxerga, não mede. Proposições, o que são proposições? Bom, enfim. Okay, bom, você tem classe de objetos concretos. Pronto. Então, funciona muito bem. Ok. Esse aqui é o argumento da paráfrase, então, né? As coisas poderiam ter sido diferentes do que são, poderiam ter sido diferentes em incontáveis modos, há incontáveis modos como as coisas poderiam ter sido. Algo é um mundo possível, ser somente ser é um modo como as coisas poderiam ter sido. Há outros mundos possíveis além do mundo real. Esse é o argumento dele. Esse argumento foi criticado, né? O que isso prova? Já de cara o pessoal diz, ok, o seu argumento prova, digamos, se você aceita esse argumento, ele mostra que existem modos como o mundo poderia ter sido. Não se segue que essas coisas são mundos genuínos, outros espaço-tempos, né? Esse é um passo a mais. Tá? Então, o argumento da paráfrase, como tal, ele é insuficiente. Mesmo que você aceite, existam modos como as coisas poderiam ter sido, seja lá o que for, isso não garante automaticamente que são outros espaço-tempos como o nosso. Isso é um passo adicional na história. Ok, depois, Susan Haack, né, que talvez vocês conheçam, né, tem um livro bem legal dela sobre, por exemplo, filosofia das lógicas. Né? Tem um artigo chamado A Favela Ontológica dos Infinitos. Né? Então, ele diz o seguinte, se P é paráfrase de Q, Q é uma paráfrase de P. Né? Se uma sentença é paráfrase da outra, a outra é paráfrase da uma. Então, por que você vai escolher justamente aquela que tem uma carga ontológica mais pesada? Se uma é paráfrase da outra, uma te compromete com um monte de entidades, a outra não, escolha aquela que não te compromete, né? Use a navalha de Occam, por exemplo. Tá? Não fique multiplicando entidades se não precisa. Bom, o Luiz vai dizer, ok, quando a gente fala de economia, tem economia quantitativa e qualitativa. Tá? Uma teoria é quantitativamente menos econômica que outra se ela postula a existência de mais entidades de algum tipo. Essa postula 5, a outra postula 500. Ok, a outra é menos econômica. Uma teoria qualitativamente menos econômica se ela postula mais tipos de entidades diferentes do que a outra. Por exemplo, uma teoria postula apenas a existência de corpos, por exemplo. A outra postula a existência de corpos e de espíritos. Essa segunda é menos econômica que a primeira, porque está postulando a existência de diferentes tipos de entidades, mais tipos de entidades do que a primeira. Por isso vai dizer, olha, a minha é só quantitativamente menos econômica. Eu estou postulando a existência de mais coisas do mesmo tipo.
Já tem um, tem outros. Se tem um, por que não mais? É por aí. Bom, a Marjorie Naylor mostrou que, se você for considerar aquele argumento da paráfrase, vai mostrar que existem mundos impossíveis também. Bom, então, veja, o que ela faz? Algumas coisas não poderiam ter sido diferentes do que são. 2 mais 2 não poderia ser diferente de 4. As coisas não poderiam ter sido diferentes de incontáveis modos. Existem incontáveis modos como as coisas não poderiam ter sido, além do modo como são. Uma coisa é um mundo impossível, se é um modo como as coisas não poderiam ter sido. Tá? Portanto, há mundos impossíveis. Então, é um modus tollens, né? Se o argumento da paráfrase prova que existem mundos possíveis, ele também prova que existem mundos impossíveis. Mas mundos impossíveis, por definição, gente, são impossíveis. Então, ok, o argumento não prova que existem mundos possíveis. Bom, agora dá para fazer um modus ponens também. Tem um filósofo, Yagisawa, que diz, então, legal, se o argumento prova que existem mundos possíveis, não existe, prova que existem mundos impossíveis também, certo? E não tem problema. Além dos possíveis, a gente tem mundos impossíveis, por razões teóricas, a gente precisa deles também. Tá? Por que a gente precisaria de mundos impossíveis, além dos possíveis? Tá? Então, a metafísica está ficando mais pesada agora. Né? Então, veja, com relação a mundos possíveis, se você pegar proposições necessárias ou impossíveis, elas são indistinguíveis. Maria efetuou a quadratura do círculo. Bom, isso é impossível. Certo? João encontrou um contra-exemplo para o teorema de Fermat. Impossível. 1 igual a 0. Impossível. São 3 proposições diferentes. Okay? Então, uma deficiência da abordagem de mundos possíveis é identificar o que é uma proposição. Uma proposição é um conjunto de mundos. Okay? Qual a proposição expressa pela sentença Brasília é a capital do Brasil? Bom, tem mundos em que Brasília é a capital do Brasil, tem mundos em que não é. O conjunto dos mundos em que Brasília é a capital representa a proposição Brasília é a capital do Brasil. Okay? E o complemento desse conjunto representa a negação. Agora, se você faz isso, então, por exemplo, você vai dizer que essas 3 proposições são é a mesma coisa. Porque se uma proposição é impossível, qual é o conjunto de mundos que ela representa? O vazio, certo? Então, vazio, vazio, vazio. Agora, uma coisa é João acreditar que existe um contra-exemplo, o último teorema de Fermat, não é a mesma coisa que ele acreditar que 1 é igual a 0, né? Então, como é que você vai fazer semântica disso aqui, se essa aqui, no fundo, é a mesma proposição? Então, parece que você precisaria acrescentar mundos impossíveis para distinguir esses casos. Tá? Bom, propriedades necessariamente coextensivas, né? Bom, trilateralidade, todo triângulo equiângulo é equilátero, né? Na geometria euclidiana, por exemplo. Agora, são propriedades diferentes, né? Certo? Se você vai pensar que o significado de equilátero, enfim, ter os 3 lados iguais, o conjunto de todos os triângulos que têm essa propriedade, então, equilátero e equiângulo é a mesma propriedade. Mas será que é? Não, são propriedades diferentes, né? Semântica inadequada para contralógicos e contrametafísicos, né? Bom, esse então contradição não vale em todos. Se ele não valesse, o mundo seria esquisito. Isso é analisado como em todos os mundos possíveis em que o princípio não contradição não vale, o mundo é esquisito. Peraí, não, ele vale em todos, né? Então, o que isso está dizendo, no fundo? Agora, se você tiver mundos impossíveis também, tem mundos em que o princípio vale e mundos em que ele não vale, e aí seriam, de fato, talvez, lugares esquisitos. Então, solução para isso, vamos embora. Além de mundos possíveis, a gente tem mundos impossíveis também. Aí, bom, aí as opiniões se dividem, né? Tipo, Naylor, se uma teoria precisa de mundos possíveis, então essa teoria de cara já deve ser rejeitada porque está querendo postular a existência de impossíveis. Já tem gente que diz, Lacan, um filósofo da linguagem, bom, enfim, é um defeito, né? A gente precisa de mundos impossíveis. Enfim, você vai fazer análise semântica de histórias de ficção, por exemplo. Em algum momento você tem histórias que são contraditórias. Né? Tem uma história, não sei se ouviram falar de um filósofo chamado Graham Priest, que é um dialeteísta, né, que defende da existência de dialeteias, que são contradições verdadeiras, etc. Enfim, tem uma historinha muito legal dele que ele faz, para ilustrar esse ponto, é que quando um lógico australiano, o Silvan, morreu, então o Priest e um amigo ficaram sendo os testamenteiros, né, executor lá, então foram lá ver o que ele tinha deixado e assim por diante. Né, então, aí foram lá na casa do Silvan, pegaram as coisas todas e acharam uma caixinha que tinha um objeto contraditório dentro.
ou de agora, tem um objeto contraditório aqui dentro, né? Uma contradição verdadeira. O que a gente faz? Será que a gente conta para o mundo que encontramos, então, um objeto contraditório? Será que a gente não conta? No final, eles contaram e não contaram. Bom, enfim, vocês entenderam essa história, né? Okay? Então, essa história está realmente postulando uma situação impossível, né? Mas vocês entenderam, enfim, visualizaram e assim por diante, né? Então, a ideia é de que você, para dar conta dessas coisas, você precisaria também de mundos impossíveis. Okay? Não para Lewis, tá? Lewis, não. Não existem mundos impossíveis. Porque se existe um mundo impossível, que tem uma contradição verdadeira, então o mundo real também é contraditório. Porque lá naquele mundo existe um objeto que tem e não tem alguma propriedade. Se você pega os quantificadores com um escopo irrestrito, como ele quer, bom, a contradição está aqui também, né? Então todos os mundos seriam contraditórios. Então para Lewis não, né? Não, ele dizia, olha, não tem como você falar verdadeiramente se contradizendo. Tá? Não tem como. Mas esse é o Lewis. Bom, então eu tentei dar uma ideia geral do que seria esse realismo modal genuíno do Lewis, né? Não é só uma tese ontológica, existem outros mundos possíveis, entre aspas, concretos, também é uma tese epistemológica. O Lewis dizia, olha, não é só que eles existem, mas a gente tem conhecimento deles. A gente tem conhecimento modal. Então, a objeção é essa aqui, né? Os outros mundos estão espaço-temporalmente isolados de nós. É como se fosse o céu de Platão. Não tem como ter acesso, né, experimentação, nada. Então, como é que você pode ter conhecimento disso? Como é que você pode ter conhecimento modal? Bom, não, deixa eu voltar aqui. Eu não coloquei a resposta do Lewis, que é longa, né? Ele faz um paralelo de novo com a matemática. Assim como conjuntos é o paraíso dos matemáticos, mundos possíveis é o paraíso dos filósofos. Então, você tem conhecimento matemático de entidades que são causalmente inacessíveis. Existe uma realidade matemática, você tem conhecimento disso. Então, existem outros mundos possíveis, você pode ter conhecimento disso também. É uma resposta sofisticada e longa, eu não teria como analisar isso aqui agora, mas ele faz um paralelo desse conhecimento modal e conhecimento matemático. Conhecimento modal é conhecimento de necessidade e contingência, assim como no caso da matemática. Então, a solução dele é fazer esse paralelo com o conhecimento matemático. Claro, isso pressupõe uma certa concepção de matemática. Se você for um construtivista, você não precisa aceitar nada disso, né? Então, aí o argumento se desfaz. Tem outras objeções, né, que irrelevância modal ou circularidade. O que esses espaço-tempos têm a ver com modalidade, no fundo? Existe uma infinidade de espaço-tempos. Né? Por que dizer que alguma coisa é possível se existe em algum outro mundo? O que isso tem a ver? Uma outra questão moral, né, uma indiferença moral. Qualquer ação que você faz, né, você tem uma escolha em fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Se você faz a escolha boa, em algum mundo possível, uma contraparte sua faz a escolha ruim, tá? Escolhe o mal. Então, parece que a quantidade de mal pelo multiverso inteiro é a mesma, né? Porque sempre que alguém faz uma coisa boa, tem uma contraparte fazendo uma coisa ruim. Então, não tem como aumentar a quantidade de bem. É sempre igual, né? Existem mundos possíveis em que a coisa não vai. Enfim, se a gente for considerar esses problemas, são problemas sérios, tem tentativas de mostrar que a teoria dele leva a contradições. Acho que essas tentativas falham, ela não é contraditória. Mas tem alguns problemas, né? Qual seria a alternativa se a gente não vai ser um realista modal genuíno? O que você poderia escolher? Bom, se você for olhar as outras alternativas, elas têm problemas. Pega uma teoria que postula a existência de estados de coisas maximais possíveis, como Plantinga, por exemplo. Então, a ontologia dele, assim, são entidades abstratas, mas é um negócio assim que... Bom, a do Plantinga dá para provar que é contraditório. Tá? Ele usa uns princípios muito fortes, né, para gerar essas entidades maximais todas, que são equivalentes a alguns princípios bem complicados em teoria de conjuntos, certo? E, então, você mostra que a teoria é inconsistente. Tá? Bom, aí uma teoria inconsistente, aí realmente não dá, né? Então, tem várias outras concepções, todas elas têm os seus problemas. Tá? Não tem uma que seja, ok, achamos a solução final. Então, talvez uma alternativa seja, será que a gente precisa mesmo de mundos possíveis? Será que a gente não consegue fazer essa coisa de alguma outra maneira, sem recorrer a isso? Será que a gente vai dizer, bom, existem fatos modais, faz parte da nossa realidade que eu poderia estar com uma camisa verde hoje, né? Não precisa de um outro mundo possível. Mas o que seriam isso? O que seriam esses fatos modais? Né?
teria que ter uma explicação para isso tudo. Enfim, para terminar aqui algumas referências, esse livro do Michael Lu, que é uma organização, Possible Action, é uma coletânea de artigos clássicos sobre diferentes concepções de mundos possíveis. Tá? Tem um artigo do Lewis, tem de Plantinga, tem de Adams, tem de várias pessoas, né, concepções diferentes sobre isso. Uma outra introdução muito legal sobre modalidades é o livro do Joseph Millian. É uma introdução muito didática, né, sobre modais, mundos possíveis, essas coisas todas. Aqui os livros do Lewis, né, primeiro o Counterfactuals, tem o capítulo 4. O capítulo 4 disso aqui está reimpresso no livro do Lu, né? Esse aqui é o livro dele mesmo, sobre a pluralidade dos mundos, em que ele, então, estende realmente a teoria, começa com um monte de exemplos onde ela é útil, para reforçar o argumento da utilidade. Ele responde a um monte de objeções, ok, isso não é assim, não é assim, não é assim, esse problema não está, eu resolvo assim, e assim por diante. Considera teorias rivais, tá, se você for... por exemplo, ele vai dizer, não tem como você dizer que o mundo possível é um conjunto de sentenças. Você não tem sentenças em número suficiente para dar conta de todas as possibilidades. Qualquer conjunto de sentenças vai ser, no máximo, enfim, você vai ter Aleph conjuntos de diferentes sentenças, e as possibilidades são muito mais do que isso. Então, linguagens são pobres demais para esse tipo de coisa. Enfim, ele mostra por que as outras teorias, né, não funcionariam também. E também depois o livro da Ruth Marcus, sobre modalidades, ensaios filosóficos, tem várias discussões interessantes também. Bom, gente, eu acho que era isso, né? Então, a ideia era de dar um panorama um pouquinho sobre o que são noções modais, né, e por que mundos possíveis seriam interessantes para dar soluções para problemas que envolvem modalidades. Tem muitas teorias diferentes, né? Cada uma delas merece ser estudada com mais detalhe. Eu achei mais interessante dar um panorama sobre o David Lewis, que de todas aqui é talvez mais fácil de entender, por um lado. Existem outros espaço-tempos, né, do que entidades abstratas com propriedade x, y, z, E ela é instigante, né, queira ou não, esse lei fica realmente, será que é isso mesmo, né? Então, realmente atrai. Mas era isso, então. Obrigado pela atenção. Tranquilo. Ele chega numa situação detalhada de que é impossível ter interação entre mundos possíveis. Porque se houvesse algum tipo de interação, esse outro espaço-tempo seria parte do nosso mundo também, né? E a ideia de que os outros mundos possíveis são alternativas à realidade, eles não fazem parte da realidade. Você não pode chegar e abraçar um objeto possível ou tirar uma foto de um objeto que é só meramente possível, que não é real, né? Então, se essas situações alternativas devem ser realmente alternativas à realidade, elas não podem fazer parte da realidade. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar essa interpretação muitos mundos da mecânica quântica, que a gente está num multiverso, né, tem universos paralelos, mas se eu entendo bem a história, se alguém for mecânico quântico, tem um tipo de interação entre esses elementos do multiverso. Para Lewis, não pode ter nenhuma interação. Se tiver dois espaço-tempos, se eles tiverem um ponto em comum, na verdade é o mesmo espaço-tempo. Uma configuração muito esquisita, mas ainda é possível, né? Tem uma distância de um ponto ao outro, né? Então isso ainda é parte da mesma realidade. Então esse é o motivo. Tem que ser realmente separado, né? Senão seria parte do mesmo. Oi. Tem uma pergunta. Em relação à modalidade, na questão epistêmica, é possível. Porque, assim, como eu distinguiria exatamente uma modalidade que se pega no objeto, uma modalidade realmente epistêmica? Vamos dar um exemplo da barra de ferro. Se eu aquecer a barra de ferro, ela vai se expandir. A gente tem isso como necessário, mas me parece que é ontologicamente necessário. Ou seja, dado as condições do objeto, as leis da física, etc., a esquentada barra ela vai ter que ter esse processo de explosão. Porém, o modo que eu descubro isso parece ser epistemicamente contingente. Assim, eu descubro por meio de uma indução. Eu tenho, digamos assim, um raciocínio derrotável. Então, tipo, a minha indução ela pode ter premissas que estão erradas ali, mas mesmo assim eu posso chegar nessa conclusão de modo totalmente contingente. Então, pelo menos quando a gente fala do exemplo da barra de ferro, parece que apesar de eu ter descobrido, eu saber de uma verdade ontologicamente necessária, eu expresso isso por uma proposição, eu expresso por um modo de conhecimento que é epistemicamente contingente.
E daí vem a minha pergunta, que seria, como eu posso, por exemplo, distinguir essas modalidades no seguinte sentido? Se eu só tenho um conhecimento contingente daquilo, como eu poderia inferir que é necessário a não ser, digamos, só por meio de uma intuição? Porque parece que eu estou jogando uma intuição. Tipo, eu descobri essa verdade, então logo que eu descobri essa verdade, parece que ela é necessária, porque a extensão dela é grande. Parece que você só brincando com a extensão. Por exemplo, eu descubro algo totalmente contingente, que é uma barra de ferro se explodir por fogo. Só que como eu vejo que isso tem uma extensão tão ridiculamente grande, eu assumo que ela é verdadeira em todos os mundos possíveis. Não, isso não é verdadeiro em todos os mundos possíveis, só naqueles que tiverem as mesmas leis naturais que o nosso. Okay? Quer dizer, você descobre isso, né? Empiricamente, você faz o experimento, você faz o experimento, repete, funciona, deve funcionar sempre. É claro, no caso da física não é tão simples assim, tem toda uma teoria que vai explicar por que quando você dilata uma barra de metal, ela aquece uma barra de metal, ela se dilata. Né? Okay? Mas essa é uma teoria física que é uma teoria, ela é uma grande hipótese no fundo, né? A gente, se vocês olharem a história da ciência, tem teorias que acabaram sendo depois melhoradas, refutadas e assim por diante. Então, pode ser que essa teoria está dando conta de tudo que a gente tem até agora, mas pode ser que se equivoque em algum momento, não sei. Tá? Acho que esse é um ponto. Outro ponto é, você falou de modalidades epistêmicas, né? Bom, quando a gente diz que algo é necessário, bom, em certo sentido a gente está convencido de que é, né? Mas será que isso é realmente o caso? Que o princípio do terceiro excluído, por exemplo, um princípio lógico, né? A gente acha que isso não tem exceções. A gente acha que o princípio de não contradição é universalmente, mas será que é? Então, uma coisa é uma proposição de fato ser necessária ou possível, e a gente está convencido de que ela é necessária ou que ela é possível. Porque é uma noção diferente, né? Possível não é aquilo que é concebível. Aí tem a ver com essa ideia epistêmica, né? Uma coisa pode ser concebível, você pode conceber, imaginar, e mesmo assim não ser possível. Muita gente gastou muito tempo tentando resolver o problema da dissecção do ângulo, da quadratura do círculo, tentando achar um contra-exemplo, o último teorema do Fermat. As pessoas estavam achando que era possível, que existia um contra-exemplo, que se ia conseguir fazer a dissecção do ângulo. Depois se mostrou que isso é impossível. Então, uma coisa ser concebível não garante ela ser realmente possível. Okay? Pode ser que a gente ache que é possível, mas não é, certo? Enfim, se a gente for olhar para nossa história, sei lá, 2000 anos atrás, um monte de coisas que hoje em dia é óbvio, né? As pessoas talvez considerem, olha, não é possível fazer isso, né? Não é possível ir até a Lua, não é possível viajar mais rápido que o som, não é possível isso, aquilo, aquele outro. Enfim, depois se mostrou que essas coisas acabavam sendo possíveis. Então, é uma concebível, né? É uma coisa ser. Aí tá. Aí, o ponto é, quando a gente diz que alguma coisa é possível, eu estou convencido que eu podia ter botado outra camisa para vir aqui, certo? Mas será que isso é realmente possível? Aí o ponto é, o que está no mundo que garante isso, né? Bom, a gente acha que sim. Bom, você tem outra camisa que é verde, ela estava no armário do lado dessa, ela só tem pegado essa, então. Agora, enfim, eu não sei, né? Eu não sei se tem muita resposta para isso, né? Muitas coisas que a gente acha possível e necessária, bom, a gente pode estar convencido de que esse é o caso, certo? Mas a gente pode estar enganado, né? Enfim, será que a gente vai ter certeza absoluta disso, do que é necessário ou não? Mesmo certas coisas como que seriam princípios lógicos fundamentais ou coisas da matemática, não sei. Será que depois a gente vai ver, não aparece uma teoria melhor? Né? Não, na verdade não é assim. Quem sabe a gente acha uma contradição verdadeira, não sei. Eu não sei se respondi, mas acho que vai um pouco nessa direção. Oi. Sobre as implicações da existência concreta dos seria um pouco naquela questão da moralidade. Uhum. Eu estou fazendo alguma coisa aqui, mas eu estou matando alguém. Então, nesse caso, todo mundo possível tem uma essência concreta. De alguma forma, todas as combinações de possibilidades, para cada combinação de possibilidades que existe no mundo, que aquilo realmente aconteceu, espaço temporalmente. Uhum. Então, se isso for verdade, não significa que o mundo que nós estamos agora já está determinado, porque
porque o passado já existe, o futuro também já existe. Não tem como saltar de um mundo para o outro. Ótima pergunta. Tá. Então, esse é um ponto, né? Como é que você pode dizer, bom, Quine poderia ter sido um jogador de futebol, se nesse mundo aqui ele não foi, e quem está lá é uma outra pessoa? O que o fato de ter alguém que é idêntico ao Quine jogando futebol torna possível para ele que ele poderia ter sido? Aparentemente, se você está nesse mundo, se ele é um espaço-tempo, isso já está todo dado, né? Bom, isso não é um problema só para o realismo modal genuíno do Lewis, tá? Desde que você postule só existe o nosso espaço-tempo, isso já é um problema para nós, tá? Ok? E mesmo que não existam os outros, se o nosso existe do jeito que está assim, tipo, o que a gente chama de um universo bloco, certo? Já está lá o bloco inteiro, o tempo é uma das dimensões dessa coisa quadridimensional aí, por exemplo. Então, já está tudo, em certo sentido, de um ponto de vista de fora, se tivesse, está tudo acontecido, né? Então, em que sentido a gente tem liberdade, em que sentido a gente vai poder achar que pode escolher isso, aquilo, se de fato já está lá que você fez A e não fez B, por exemplo. Eu não tenho resposta para isso, né? Não sei se, de fato, se a física relativística contemporânea nos leva a isso ou não, né? Aí, bom, tem muita coisa para discutir sobre isso. Sim, isso é discutido. Por exemplo, né, tem um livro que eu acho muito legal, se chama... Como é que foi a tradução disso? Tá, eu estava lá? Não, The Fabric of Reality. A estrutura, acho que a essência da realidade, do David Deutsch. É um cientista da computação quântica de Cambridge, que escreveu já faz uns 20 anos esse livro. Tem a ver, ele, enfim, fala sobre Popper, sobre evolução e sobre a interpretação muito da mecânica quântica. Ele vai dizer, bom, o nosso universo é um universo bloco, né? O que nos salva o nosso livre-arbítrio é exatamente a existência desse multiverso, né? Tem todos esses universos paralelos. Então é uma teoria que vai nessa direção para garantir livre-arbítrio, postulando a existência de outros mundos. E ele até cita o livro, né? Então, na filosofia tem o David Lewis que faz isso. Agora, eu realmente não sei como responder isso, né, com relação ao nosso universo bloco. Se ele é um universo bloco, okay? Se a questão de não existe objetivamente um antes e o depois, depende do observador, né, do sistema em que você está, o que é passado, o que é presente, então é só uma coisa que depende de um ponto de vista, né, mas não, já está de alguma maneira tudo dado. Se isso é assim, cadê a nossa liberdade de escolha? Eu não sei o que dizer isso, certo? Será que dá para dizer que, ok, você está dado que você vai escolher aquilo, né? Mas quando você realmente escolhe aquilo, talvez responder por aí, mas eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Em relação a isso, se não existe uma real interação possível, não faz sentido, por exemplo, o fato de outro mundo, uma nação ruim, implica que isso pode ser bom. Assim, os outros. Não. É só uma questão de, se você pensa assim em termos de, bom, vamos tentar fazer o bem para aumentar a quantidade de bem no mundo, ter mais coisas boas do que ações boas do que más. Se você postula todos esses outros mundos, nesse mundo aqui você faz uma ação boa, a sua contraparte lá faz uma ação má. Então, na soma total é igual, nunca altera, né? É sempre um equilíbrio. Então, tanto faz, aí leva uma certa indiferença, né? Para que eu vou ser bom, então, aqui, se, bom, minha contraparte vai fazer a coisa ruim e se a ideia é de fazer mais bem não vai dar certo mesmo, então eu vou ser ruim mesmo. Não sei, né? Você pode ter essa indiferença moral, né? Mas, não sei, é uma das objeções que levantaram, que teria uma das consequências não desejadas desse postulado de existência de espaço-tempos concretos com cópias agente e assim por diante. Uma resposta que dá contra suas contrapartes, exatamente não são você. O Lewis vai nessa direção. Bom, enfim, você está interessado no mundo que você está, né? Não interessa o que está acontecendo nos outros. Bom, você tem cuidado do que você está fazendo aqui, né? Então, tente fazer bem aqui, pronto, né? Tá. Uma pergunta em relação à habilidade do usuário. Essa ideia de mundos possíveis é utilizada para mostrar que alguma coisa não é possível pelo fato de que se ela fosse gerar uma consequência. Por exemplo, sim, existem infinitas possibilidades de mundos possíveis.
em alguma delas, alguém teria criado um botão que se aperta e acaba a existência. Como a existência existe, significa que isso nunca foi um mundo possível, isso significa que é possível, então isso não é possível por si. Bem, sim, por exemplo, na concepção de Lewis, você não tem espaço para aquilo que a gente chama de niilismo metafísico, né? A possibilidade de que não existisse nada, que é o que você está aludindo na sua coisa, que não houvesse nada, absolutamente nada. Okay? Poderia não ter existido absolutamente nada. De ponto pro realismo do Lewis, não, isso não é uma possibilidade. Né? Porque você teria que ter algum espaço-tempo em que não existisse nada. Pô, isso é contraditório. Né? Se você tem, nem que seja um pontinho de espaço-tempo, já tem alguma coisa. Certo? Então, de não existir nada, não é. Ao contrário de concepções que dizem que o mundo possível é como uma história. Você tem uma história que, olha, essa é uma história em que nada existe. Né? Não existe nada, nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Né? Tipo uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, não tinha parede, enfim, não tinha nada, não tinha isso, não tinha nada. Então, você pode contar essa história, né? Falando, certo? Mas para Lewis, não pode ter um espaço-tempo onde nada existe. Então, por exemplo, é uma consequência metafísica da teoria dele, né? Niilismo metafísico não é uma possibilidade. Na filosofia, quão utilizada? A noção de mundos possíveis é muito utilizada, okay? Virou uma ferramenta, né, para resolver muitas coisas. Você recorre à noção de mundos possíveis e linguística e semântica formal é a ferramenta padrão, né, que se utiliza para analisar sentenças de linguagem natural que tem modalidades, assim por diante. Agora, em geral, muita gente fala, né, olha, é uma ferramenta, né, então é algo que eu estipulo, isso, aquilo, aquele outro, não quero entrar na discussão metafísica, não sei se vale a pena, isso são situações alternativas, modos como o mundo poderia ter sido, você explica as coisas, mas sem se comprometer realmente com aquilo, né. O Lewis tentou fazer porque ele diz, olha, eu fiz toda uma semântica para contrafactuais, recorrendo a essa noção de mundos possíveis. Aí o pessoal me acusa, você está recorrendo a uma noção obscura. Então, ok, vou explicar o que é isso aí. Né? É um espaço-tempo, faz toda a teoria para justificar o que ele está fazendo. Então, pelo menos ele avançou um pouco mais nessa direção. Né? Ele usa a teoria, certo? Tá? E enfim, ele fez de muito para justificar as análises que eles fazem. Se você pegar alguém como Plantinga, ele faz, tem um livro dele que, acho que se vocês quiserem ler o Plantinga, é chamado The Nature of Necessity, Natureza da Necessidade. Ele é um filósofo da religião, né? Então ele está interessado em mostrar, enfim, que você pode provar que tem argumentos para provar a existência de Deus, ou pelo menos que é racional crer na existência de Deus. Ele tem um argumento que é um argumento modal. E para justificar esse argumento modal, ele tem uma teoria sobre o que são mundos possíveis. Então ele começa apresentando, vai definir o que é um mundo possível, etc. Então, utilizar esse ferramental todo para certas afirmações em filosofia da religião e assim por diante. Então, é uma ferramenta útil, né? Certo? Agora, muita gente diz, olha, você faz física em plano sem atrito, gás perfeito, e bom, é o que a gente está fazendo aqui, está usando essa ferramenta. O que é isso exatamente? O que é? Matemáticos usam o conjunto. O que é um conjunto exatamente? Então, bom, é uma coleção. O que é uma coleção? É um agregado? O que é um agregado? É um grupo? Bom, a gente tem uma noção do que é a coisa, você utiliza aquela ferramenta, né? Você pode até fazer uma teoria sobre o que é aquilo, uma teoria de conjuntos, por exemplo. Você pode fazer uma teoria sobre o que são mundos possíveis, né? Certo? Por exemplo, recombinações de elementos do mundo real, que são ficcionais. Você pega coisas que tem no mundo, indivíduos, e Armstrong, por exemplo, existem universais, ele é um realista sobre universais. Você recombina indivíduos universais, você cria conjuntos dessas coisas, são mundos possíveis, né? E faz as coisas dele lá na teoria dele, né? Explicando mundos dessa maneira. Então é uma ótima ferramenta, né? Agora, bom, tem essa discussão metafísica, não sei se vai ter alguma solução.